Em alguns fenômenos relativamente simples, nós devemos lidar com o problema de superpor ondas, né? O caso mais simples é aquele de superpor duas ondas eletromagnéticas, né? O que a gente chama de superpor duas ondas, na realidade, é somar vetorialmente duas ondas. Então, se eu tenho uma onda E1, eu tenho uma onda E2, ou seja, uma onda eletromagnética com campos elétricos E1 e B1, E2 e B2, né? Então, a superposição de duas ondas, no fundo, é um problema de somar duas ondas, onde a onda resultante, E, é igual a E1 mais E2. É claro que vale a mesma coisa para o campo B, né? O campo B é igual a B1, né, mais B2. Tá? Esse é um exemplo de superposição de duas ondas, no caso. Eu posso ter superposição de 3 ondas, 5 ondas, de N ondas. Portanto, a superposição de ondas é um problema, em alguns casos, de se somar grandezas vetoriais, onde I aqui vai variar de 1 até N, é a soma de 1 até N dos campos E I. É claro que esse campo pode depender, e em geral é assim que acontece, com R e T. A mesma coisa eu escrevo para o campo B. De forma que nós estamos falando aqui de superposição de um certo número N de ondas. Por exemplo, ondas eletromagnéticas planas e harmônicas, monocromáticas, portanto, e variando de 1 até N, de B, I e de R e T. Então, esse é um problema que a gente muitas vezes tem que lidar com ele, de superposição, né? Superposição. Aqui no caso de N ondas, né? De N ondas eletromagnéticas, mas superpor ondas eletromagnéticas, na verdade, é a mesma coisa que fazer a soma dos campos resultantes do campo elétrico e do campo magnético. Um outro caso, aí esse é de muito interesse, né, é aquele no qual nós fazemos uma superposição com um número muito grande de componentes. Na realidade, agora, ao invés de soma, é mais conveniente a gente introduzir o conceito de integral. Então, eu posso ter um campo elétrico que depende de RT, e esse campo elétrico, ele resulta da superposição de campos elétricos de ondas planas e harmônicas, de forma que esta superposição agora, em geral, envolve uma soma de componentes K de vetores de onda, então dkx, dky, dkz. Então aqui eu tenho uma integral em kx, uma integral em ky, uma integral em kz. Usualmente a gente escreve isso como integral de d3k
de E. Esse E aqui é tal que o módulo do vetor pode depender do vetor de onda. De forma que, nesse caso, eu tenho que somar campos elétricos de tal forma que o seu módulo dependa do vetor de onda, vezes E elevado a I. Agora, aqui eu tenho K R menos ômega T. De forma que aqui eu escreveria D3K de E de K vezes E elevado a I K escalar R menos ômega T. Muito bem, esses são casos de muito interesse, muitas vezes, né? Onde agora eu estou considerando uma superposição de ondas eletromagnéticas planas, ondas monocromáticas, harmônicas. Eu tenho, portanto, nesse caso, o que muitas vezes nós denominamos de um pacote. Isto, pacote de ondas, né? É quando aqui eu estou somando sobre um número muito grande, digamos infinito, de componentes. Aqui eu tenho N componentes. Nesse caso, eu estou falando de um número muito grande de componentes, né? O que se quer aqui chamar a atenção é que esses pacotes, de uma maneira geral, eles estão concentrados, né, numa região do espaço relativamente pequena, porque agora você pode ter uma situação na qual a superposição de ondas te leva a um pacote concentrado numa região finita do espaço. Lembre-se que as ondas que estávamos considerando antes, elas são ondas que vão de infinito, de mais infinito até menos infinito. Agora não, nós estamos falando de pacotes de ondas. E esses pacotes de ondas são, em geral, concentrados numa certa região do espaço, né? No caso unidimensional, a coisa fica mais simples, né? Porque eu quero também lembrar que, neste caso, nem sempre, ou em geral, né, seria melhor dizer assim, esse ômega depende de K. Lembre-se que nós havíamos escrito uma expressão antes para ômega como função de K, mas a expressão mais geral é conhecida como relação de dispersão da onda, né? De forma que esse ômega, em geral, é função de K. Muito bem. Se considerarmos o caso simples, o caso unidimensional, então um pacote de ondas, né, em uma dimensão, ele vai depender de x e t, né, de tal forma que E de x e t, e agora eu posso escrever tanto como um integral em k, como um integral em ômega. Então eu posso escrever um integral em ômega aqui, né? Muito bem. De forma que é integral agora em ômega, pode ser integral em k também, de, digamos, E de ômega vezes E elevado a I kx menos ômega, agora eu vou colocar ômega de k, vezes t. Ora, eu posso construir pacotes de tal forma
aqui, esta integral aqui, vá, por exemplo, de K0, ou melhor, de ômega 0 até ômega 0 mais delta ômega, e de ômega 0 até ômega 0 menos delta ômega. De forma que a gente pode escrever, né, esse pacote como uma integral agora de ômega entre ômega 0 menos delta ômega e ômega 0 mais delta ômega. Ou seja, eu levo em conta uma soma sobre um conjunto de frequências dentro de um intervalo, e esse intervalo é 2 vezes delta ômega, né? De d ômega vezes e de ômega vezes e elevado a i kx menos ômega de k vezes t. Essa é a expressão mais geral, na realidade, de um sinal, porque agora nós estamos falando de sinais, né? Muito bem. Muitas vezes, esse sinal é tal que existe uma frequência, que é a frequência mais importante. Essa distribuição aqui, ela atinge um valor máximo para um valor da frequência ômega 0, que está bem no meio aqui, né? De forma que, nesse caso, o que é usual é a gente fazer uma expansão, né, do campo elétrico. Então, eu posso considerar esse campo elétrico que depende de ômega como sendo dado aproximadamente por E de ômega 0, né? E agora eu posso imaginar K, né? Vamos fazer K agora como função de ômega, né? De forma que agora essa expansão eu vou considerar K igual a K de ômega 0, poderia chamar este K0, né, igual a K de ômega 0 mais dk de ômega para K para ômega igual a ômega 0, né, vezes agora ômega. Muito bem. Então, agora, o que eu vou obter é o seguinte. O E de xt é igual a E0 vezes E elevado a I vezes K0 x menos ômega 0 vezes t, e finalmente eu vou ter uma integral de ômega, de ômega 0 menos delta ômega até ômega 0 mais delta ômega, vezes, agora eu tenho que integrar de E elevado a I dk de ômega vezes ômega e finalmente menos ômega t. E agora eu tenho que efetuar uma integral. Essa integral é relativamente simples, né? O fato é que essa onda se propaga de tal forma a que eu tenha um termo aqui, que é ele elevado aí K0 vezes x menos ômega 0 t,
E agora eu posso falar de uma velocidade de propagação da fase, de forma que a velocidade de propagação da fase, essa velocidade é conhecida como velocidade de fase. E essa velocidade de fase é igual a ω0 sobre K0. E deste termo aqui, eu vou agora inferir uma velocidade, que é uma velocidade de propagação, conhecida como velocidade de grupo. E a velocidade de grupo tem a ver com esta relação de dispersão. O fato é que quando você tem um pacote, e ele é muito concentrado numa determinada frequência, você pode agora introduzir dois conceitos de derivada. O conceito de derivada de fase, que não tem nenhum significado físico, mas é dado por ω0 sobre K0, e uma velocidade, que é uma velocidade de fase que tem a ver com uma dispersão, a taxa com que ω varia com K naquele ponto. Mas isso é uma coisa que envolve alguns detalhes e a gente deixa isso para uma discussão na aula de exercícios.